Podcast. E aí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Ed Ro Podcast. Como vocês estão vendo, é um Ed Ro Podcast diferenciado, hein? Estamos em outro estúdio, estamos fazendo aqui novas experiências, novos locais, ó. Estamos shortão, chinelo. E hoje estamos com um convidado aí que gravamos, não deu certo, e hoje ele tá aí. Cara, foi conspiração, hein? Demorou pra ele vir e tal, não sei o que houve, alguma conspiração, mas hoje ele tá aí. Daquele jeito. Daquele jeito. O cara é da hora, o cara veio, falou que tava meio gripado. Mas tirou zero no Covid lá. Esse é o Matheus, que ele mesmo vai se apresentar, vai falar quem é ele. Fazer na casa. Vamos lá, Matheus. Bem, Se apresenta pra sou galera Matheus, do Ed Ro. Ó, Ed Ro. Achei que vocês tinham uma vinheta, Ed Ro. Tem? Nós temos. Dia especial. Vai entrar. Vai lá. Não, eu sou o Matheus, tenho 26 anos, eu conheci o Rogério no estágio da escola, né? Tô fazendo estágio lá, na escola que o Rogério dá aula. Tô fazendo licenciatura, obviamente, tô no 5º ano de filosofia lá na USP. E deixa eu ver o que mais. E é um escritor. Fala Cara, hein? O cara trouxe logo o ponte, hein? Hoje nós estamos com o escritor aqui, gente. Então, muito pra você ficar em casa. Trouxe. Isso aqui é pra você, pode falar, como os vendedores falam, pode ser seu? Pode ser sim. Isso, pode ser seu. Ele trouxe até pra gente fazer depois um sorteio aí, com os inscritos e tal, né? Pode ser. Ed Ro já passou músico, a gangue de filósofos, né? Filósofo, de filosofia, artista de teatro, cientista, né? E não vamos deixar de esquecer que agora também temos escritores, né? E é o segundo. É o segundo, porque o Emerson veio aqui também, e o nosso cientista também é escritor, né? Caramba, que cheio das presenças o Carlos, que até trabalhou depois com a fábrica de cultura e tal, é um cara muito bacana. É a escritura da divulgação científica, né? Legal. Em quadrinhos, bem interessante. Quadrinhos, muito bom. Divulgando a ciência na categoria da população negra, né? Então, como ele foi descobrir que existiam muitas mulheres no Brasil que foram arquitetas cientistas, várias mulheres matemáticas. E aí o quadrinho é para incentivar mesmo, né? Sim. Mas vamos começar, Matheus. Por onde? Pelos estudos, pelo gosto por escrever. Acho que uma coisa está relacionada à outra. Então por onde você quer começar? Qualquer uma das duas. Vamos começar lá de trás, quando você era pequenininho na barriguinha da mamãe. Não, tô brincando. Tô brincando, gente. Não, mas é que, em certo sentido, uma coisa está relacionada com a outra. Porque parte do meu interesse pela filosofia veio por conta do meu interesse pela literatura. Inclusive pela coisa de escrever. Eu pensava que... Eu acho que foi uma sacada boa. Que pegar uma área das ciências humanas para estudar, que não tivesse uma relação direta com a escrita, de alguma forma me ajudar a ter mais ideias sobre a escrita. Então não ficaria só naquela coisa de ler literatura e produzir literatura. Entende? Quase um ciclo vicioso, né? Mas ter essa abertura para outros temas, para pensar outras coisas, né? E o meu estudo de literatura ficar à parte e tentar ver uma forma de comunicar uma coisa na outra, entende? Então, foi uma aposta minha, eu acho que me ajudou e me ajuda muito, né? Estudar filosofia. E esse livro, inclusive, eu acho que deve ter umas 4, 5 citações diretas de filosofia. Começando lá atrás, por que eu gosto por filosofia? Como começou esse gosto, essa vontade de... Como você conheceu a filosofia e começou a gostar, né? Gostar mesmo de filosofia? A minha começou com roubo. Eu roubei um livro na escola. Na escola, um livro de filosofia. Isso. Catei o livro, coloquei dentro da calça e sumi. Aí quando eu vi era de filosofia. Que livro que é? A história da filosofia do Cotrim. Em quadrinhos. Em quadrinhos? Era em quadrinhos. Você ainda tem? Cara, eu emprestei e levaram embora, nunca mais. E você, como foi seu gosto por filosofia?
a gente parte um pouco daquilo que a gente conversou na última vez que não foi pro ar. Isso que não foi pro ar, então você vai ter que contar tudo de novo, porque a galera não ouviu. Vou contar tudo de novo, vamos lá. Isso. Mas eu acho que por conta da experiência religiosa que tive, como evangélico, né? Não sou mais crente. Tá. Tô mais pro candomblé e pra Umbanda agora mesmo. Mais candomblé, na verdade. E o que acontece? Essa experiência religiosa, ela me colocava muitas questões, assim, que tanto na coisa da hermenêutica do texto bíblico, né? Quanto na coisa também de conversar com outras pessoas lá da igreja para a gente tentar construir um entendimento sobre aquele texto, as confrontações que iam aparecendo em relação ao texto bíblico, a fé e o dogma ao longo do tempo, né? Também no curso de filosofia de ensino regular. Então acho que essas coisas acabaram, a religião acabou sendo o pano de fundo em que o interesse pela filosofia foi aparecendo, entende? A filosofia foi conseguindo... Porque algumas respostas não estavam sendo dadas. Normalmente a filosofia é uma provocação que a gente sente no mundo, né? E tenta responder de outra forma que não seja mitológica ou religiosa. Algumas coisas não estavam respondendo, suas ânsias. Olha, eu acho, assim, não sei. Eu ficava muito tempo tendo essa coisa de uma tentativa de uma experiência devocional, íntima, mística mesmo, assim, né? E ao mesmo tempo que eu percebendo isso, eu percebendo que um certo entendimento de mundo, no caso religioso, mas qualquer outro entendimento de mundo faria com que eu tivesse alguma aposta numa aventura pela vida, sabe? Uma aventura com a vida. E aí eu acho que acabei tendo uma necessidade de me abrir para além daquela única aventura que eu estava embarcando, que era a aventura religiosa. Certo. E, em certo sentido, eu comecei a não apostar mais a minha vida num dogma, em dogmas, né? Porque aqueles dogmas, eles, acho que nesse sentido, sim, sabe? Começaram a dar começaram a se esgarçar, né? Aqueles dogmas. Você achou que, de certa forma, não estava fazendo muito sentido para você mais aqueles dogmas? Não estava. No campo moral não estava fazendo sentido, no campo intelectual também. As justificativas daquela profissão de fé, assim, não estava respondendo algumas ânsias, né? Não estava. Aí, acho que eu fui indo pela literatura, fui indo pela conhecimentos gerais, também no período de escola mesmo, né? Aí quando terminei o ensino médio, tive aquela experiência que todo mundo tem quando termina o ensino médio, que forma caráter. Quer dizer, ficar um ano inteiro desempregado, porque você não tem a reservista. É verdade. Pro menino, né? Exatamente. O menino sempre passa por essa experiência, assim, ela forma um caráter. Um ano de reclusão. Né? Mas quando você começou a ler o ensino médio, você já tem filosofia? Sim. Você já via como que você queria estudar, tal, ali no começo da filosofia, ou você no começo era só uma matéria como as outras, como história, geografia, que você via ali quando você começou no ensino médio com a filosofia? Porque no ensino médio você começa a ter filosofia no primeiro ano. Primeiro colegial, No primeiro ano. E aí você, ou no começo não te atraiu tanto e depois foi te atraindo de alguma forma? Acho que ela sempre me atraiu porque eu tinha contato com pessoas mais velhas. Que é a filosofia. E a teologia também tem alguma coisa tem a ver, parecida, né? Tem a ver. Acho que se eu tivesse nascido numa igreja católica, uma família católica, eu teria sido padre. Muito fácil. Fácil. Já estaria aqui com a batina. Já estava com a batina, só fácil. O problema é que eu E você ia fazer filosofia e teologia depois. Isso. Já tinha tesão pela teologia, né? Tava indo pra filosofia, estudando um pouco mais, aí... Você ia descobrir Santo Agostinho, hein? Pronto, já tinha virado padre, já. Tinha terminado o seminário. Mas respondendo a sua pergunta... Tinha a ver com isso, assim. Eu tinha contato com outros alunos mais velhos, amigos, etc. Que já estavam tendo filosofia antes de eu entrar no ensino médio. E existia, não sei se ainda tem uma coisa assim, acho que tem em certo sentido, né? Mas o mar meio misterioso quando se fala de filosofia, ela parece uma coisa meio perigosa. Porque ela te coloca um pouco assim em questão, te deixa doido. Essa conversa vai ser recorrente, né? Recorrente, mas
aquilo começou a como eu posso dizer, acabou me ganhando, sabe? Eu comecei a ficar um pouco nessas, assim. Então, quando eu tive contato com os professores de filosofia do ensino médio, foram bons professores, assim, na medida do possível. Estudei na escola pública, né? Dom Pedro I, São Miguel Paulista. Pertinho aqui. Pertinho, né? Mas estava em jogo é que eu já tinha essa abertura para alguma coisa que talvez me provocasse intimamente, assim, como pessoa. E como eu já estava assim, um pouco nesse processo de questionar alguns dogmas, ela foi me dando algumas ferramentas para levar essa questão um pouco mais longe, e inclusive de pensar, como eu estava falando, né, essa coisa de uma outra aposta íntima, subjetiva mesmo, assim, a gente vê quase aquilo que o Pierre Hadot chama de exercício espiritual, uma prática que visa modificar o sujeito. Então acho que uma prática filosófica que visa modificar o sujeito, né? Então acho que como já estava nesse ímpeto de experimentar uma outra relação com o mundo que não fosse só pela via religiosa, acho que isso foi adensando essa outra experiência com a vida, né? Mas nesse momento acho que não foi só a filosofia, tudo estava muito misturado, essa adolescência é muito terrível. Então, 17 para 18? Isso eu posso dizer que dos 15 aos 16 eu estava nessa experiência assim, de criar um material. Bem garoto ainda. Para suportar uma saída religiosa, que foi traumática. E aos 17 eu acho que meu contato com a filosofia ficou um pouco mais acirrado, sabe? E quando eu estava falando, quando eu fiz 18, fiquei recluso em casa, desempregado. Aí eu comecei a ler muita filosofia. Em biblioteca que você ia? Pegava a Biblioteca do Céu, né, do Vicente Paulo Guimarães. As bibliotecas ali, baixava online, né, eu lia. E não faltava livro de filosofia ali. Tem bastante, né? Tem bastante. Na Vicente Paulo Guimarães tem menos que no Céu. Ao contrário, faz tempo que eu não vou no Céu. Mas acho que foi aí, sabe? Levava pra casa? Lia. Aí você começava. Aí você foi tipo reforçando aquilo que você via na escola ou coisa nova? Foi se abrindo ali na leitura? Porque às vezes na escola a gente vai relembrando e não lembra de nada, né? Quase. Só o professor falando um monte de coisa lá. Acho que vi muita coisa nova. Nesse pequeno momento assim dos 18, eu estava em casa, eu acho que um livro que foi o mais marcante, assim, um dos mais marcantes da minha vida mesmo, não tem como contornar, foi a Aurora do Nietzsche. É um dos primeiros livros dele, é um antes do Humano Demasiado Humano, acho que é um antes do Humano Demasiado Humano, se não me engano é de 1866. Esse livro foi extremamente marcante, porque aí ele, acho que eu consegui fechar um estágio, assim, dessa coisa da mística religiosa. Porque o Nietzsche, nesse livro, ele coloca essa coisa da experiência mística com tantos prismas diferentes, que acaba sendo muito libertador, em certo sentido, sabe? Porque você não fica preso só àquela perspectiva única que se ensina dentro de um culto religioso, como qualquer culto vai fazer isso. Mas você poder pensar que aquilo que você... que aquela verdade não é necessária, ou que ela tem uma origem, por isso ela pode acabar. Isso tudo já dá um fôlego, sabe? Como eu falei, a saída de um esquema religioso é muito traumática, assim. Porque você perde... Perdido, né? Você perde a referência do divino e, em certo sentido, você se desconecta com a comunidade também. O que é muito grave. A gente não sobrevive fora de comunidades. É uma coisa que o Nietzsche ele bateria se ouvisse eu falando isso. É fora dela que você vive. É fora dela que você vive, mas você vive doido você vive assim, você vive maluco, esperto, você fica fora. Sem referencial é difícil, né? Sem referencial fica difícil. E ainda mais quando essa comunidade ela é conectada com a sua comunidade de origem, que é a sua família, entende? Você aprende a rezar. Seu pai, sua mãe, seus avós, vizinhos. Vizinho não, mas os pais, sim, o núcleo familiar mais próximo,
e é bastante religioso. Então, é como se você, em certo sentido, quebrasse uma ponte ali. Porque aquela experiência mística não está mais suportando, não está mais dizendo nada sobre você e para você, entende? Uhum. Então, é um assunto a menos possível com uma família, entende? Você tira essa coisa religiosa de você, mas qual a sua relação com a religião hoje? Hoje você se vê longe totalmente da religião, porque você foi religioso, né? Mesmo com tudo isso, com a filosofia e tal, você consegue ver ainda alguma relação com a religião? Você vê de outra forma a religião, mas se de certa forma ainda um pouco ou não? Como você tem essa sua relação hoje? Nenhuma? Você tenta entender alguma coisa ainda? Não? Como é que é? Então, eu tento entender a nível intelectual algumas coisas, principalmente em relação ao cristianismo, os monoteísmos. Eu acho que em certo sentido, é uma tarefa também de quem estuda filosofia, você entender essa camada da cultura que é da vida comum das pessoas, né? Da vida prática das pessoas, que isso também implica uma certa superstição ou fé no sistema religioso estabelecido mesmo. Mas, para mim, é muito difícil ter fé num monoteísmo, uma coisa assim, um Deus lá e eu cá. O Espírito Santíssimo que cria o mundo se afasta de alguma coisa assim. Acho que essa fé, acho que ela não está mais em jogo para mim, assim. Mas essa relação de mística que eu tenho também com o candomblé, eu fico questionando se eu preciso, eu vou iniciar e tal. Aí já é uma outra conversa. Mas eu não sei se eu teria mais vontade de aceitar um outro dogma, sabe? Sim, você passou por um, né? Muita burocracia, a religião é muito burocrática. Como você vê a figura de Jesus? Jesus, personagem histórica, né? Como você quiser, como você vê o nome de Jesus para você, o que significa? O que é para você o nome de Jesus Cristo? Complicada essa pergunta. Essa é difícil. Eu tenho o meu ponto de vista. Eu não sou religioso. Não é religioso? Não, nunca fui. Qual é o seu ponto de vista? Cara, eu não sou religioso, eu nunca fui justamente por causa disso. Eu sempre questionei muita coisa. Meus pais passaram por tudo que é religião, evangélico, candomblé, budista, tudo, né? E eu passei a minha infância por todas essas também. Sempre ali, sempre questionando qualquer um. Então eu nunca entrei em qualquer religião. Mas eu sempre acompanhei porque meus familiares e meus pais me viram cão. Um dia ele era budista, outro dia ele estava no candomblé, umbanda, então eu passei por tudo. E eu consegui ver tudo isso, né? Eu acho a figura de Jesus interessante, é um cara que, sei lá, eu admiro de uma certa forma, mas eu não sou religioso. Mas eu admiro como se fosse um filósofo. E acho que ele deixou, acho legal. Eu não tenho esse lado religioso, Espírito Santo, Filho de Deus, nada disso. E eu acho interessante eu ver isso, que eu acho que uns pontos que ele colocou interessante, assim, para observar a sua vida, né? Mas eu não tenho o lado místico, nunca tive. Entendeu? Então, como você vê essa figura de Jesus? Você passou pela religião e tal, Jesus era um santo, depois passou, não sei para você, sei lá como é. Como você vê o cara, Jesus? O homem, sei lá. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas é uma idade média. Não chamou de Senhor. Você entendeu? Porque eu acho legal os ensinamentos, mas eu vejo que já está falando, não tem esse lado santo, místico, mas eu acho uma figura importante. E principalmente os ensinamentos que ele deixou, sei lá. Mas eu vejo mais como filósofo, uma coisa assim. Como você vê? Acho que por aí também, é uma pessoa que não merecia o que passou, né? Mas aí, tentando ir pro caminho da blasfêmia. Blasfêmia? Pelo caminho da blasfêmia, que é o caminho da minha tendência, porque... Enfim, assim, acho que o cristianismo, eu falo minha visão em relação a isso, mas eu acho que ela passa por essa questão. O cristianismo, eu falo isso às vezes com o Rogério lá, o cristianismo é um crime estético, né? Você pega o Jesus na pior, lá, arrebentado, né? Assim, estourado, Jesus, coitado de Jesus, ele não estava bem, mano, ele estava crucificado no momento de perder o fôlego ali. E os caras elegem esse momento, assim, essa figura como... Eu acho que isso é uma... Eu não sei como... Eu acho que o cristianismo é uma aberração.
Porque isso daí não foi nem ele que criou, né? Não foi. Ele não criou nada disso, né? Então foi depois dele. Acho que o cristianismo, em certo sentido, mas eu falo a figura Jesus. Eu não lembro do cristianismo que foi depois. Eu tô colocando a figura de Jesus junto com o cristianismo porque, em certo sentido, também por onde que eu fui tive acesso a essa figura. Mas acho que é uma certa aberração estética o cristianismo, uma certa aberração moral. Por outro lado, a coisa do Cristo, ele tem muito esse negócio de... Eu não sei como o cristianismo virou isso, assim, porque Jesus está falando uma coisa muito de respeito no lugar de... É totalmente diferente do que é pregado. De aproximação do outro, né? Aquela cena toda de violência com ele ali. Vamos botar uma pedra no passado e esquecer, sabe? Acho que essa é a conversa de Jesus muito, assim, esse negócio do perdão Fala pra frente. Eu tiro esse lado para o ensinamento, assim, né, ser mal próximo, sei lá, essas coisas. Essas coisas são muito bonitas. Eu acho essas coisas legal. Eu não tenho esse lado santo, né? E justamente isso daí foi criado depois, né? Então não tem nada a ver. A figura de Jesus eu acho que eu acho interessante, eu acho interessante a figura. Assim como eu acho um momento interessante de uma certa forma também, não é o que, né? A figura de Jesus acaba se tornando uma figura de um líder, né? De um líder, isso. Eu vejo de alguém que lidera, que tem um carisma, aí, como dizia o Max Weber, né? É um líder carismático. É uma pessoa que reúne em torno de si várias características ali. Ideologias, né, que deram resposta para aquelas pessoas naquela hora, por isso que o pessoal seguia. Provavelmente o que ele falava dava alguma orientação de vida para aquelas pessoas ali. Então, isso que eu penso. E aí, assim, Juventude de Jesus a gente não tem histórias. A gente tem muitas histórias contadas dele, inclusive, né? Mas me parece que ele não era uma pessoa pouco letrada, não. Parecia que tinha conhecimentos. Não sabemos que tipo de... Se ele, inclusive, leu filósofos. Porque a Grécia, quando Jesus era vivo, os gregos já tinham desenvolvido muita coisa. Inclusive, estavam fazendo colônia em todo esse lugar. Eu acho que ele bebeu um pouco dessa fonte, com leituras. Porque não era um cara, como você falou, não era um cara... Provavelmente. Ninguém sabe que escolaridade ele teve. Mas... acho que o evangelista Mateus mesmo, o evangelho de Mateus ele é direcionado para os gregos, né? Tinha uma conexão com a comunidade cultural grega, né? Do mesmo modo que Lucas tinha uma conexão com os romanos, né? Também. O evangelho de Marcos, não, é Marcos que tem a conexão com os romanos, e Lucas eu acho que é para os próprios judeus. João é aquela carta universal do evangelho, né? O negócio lá do verbo e tal. Mas pelo menos Paulo a gente sabe alguma coisa, né? Que ele relato, né? Ele mesmo. Relato de alguém falando dele. Mas Paulo a gente sabe alguma coisa dele, por exemplo, que ele nasceu numa região que era muito predominante a filosofia estoica. Então é muito fácil ele ter bebido naquela fonte, inclusive pelas referências dele, né? O negócio de lutar contra a carne e tal, né? Manter o centro em relação a volúpio e tal. O espinho na carne, apesar de eu ter pedido, Deus não tirou o espinho na carne, eu estou suportando isso. Essa coisa de, né? Essa virtude histórica. Virtude histórica. O Paulo, ele tem essa coisa. Agora, Jesus, eu acho que ele tira essas... Ele bebeu. A gente sabe que ele era um pacifista, né? Então, eu vejo ele assim, um pacifista, um filósofo. Um pacifista. Pelas coisas que eles falam. Era uma seita, na real. O cristianismo era uma seita que, na verdade, tinham várias ali. Tinha os saduceus, os essênios, os fariseus, os zelotas. O cristianismo era mais uma que se formou... Era mais uma, não era nem cristianismo, era o caminho, era o batismo, era batista, era uma coisa... o caminho, né? O pessoal seguia ele e tal, era... Mas de uma certa forma começou a crescer, né? Não era... A coisa deve ter começado a ter um volume, né? Cresceu depois da morte. Certamente. Depois da morte, acho que... Do jeito que foi tal, e mais ainda, o Império Romano pegou, né? Mas não era algo relevante. O cristianismo iria morrer se não fosse Constantino. Trazer para dentro do Império Romano. A seita de Jesus não era algo relevante. Não. E eu acho interessante a religião. Eu não sou religioso, mas eu acho umas coisas interessantes. Tanto é que eu fui agora em Santa Isabel, de vez em quando a gente estima, vamos almoçar lá em Aparecida. Eu gosto de ir lá. Eu não sou religioso. Eu acho interessante a demonstração de fé das pessoas. Eu acho isso muito louco. Muito bonito, né? Cara, você vai na Aparecida, você não cara ver os joelhos naquela passarela toda, velho.
Cara, eu acho demonstração de fé muito legal. Eu não tenho essa capacidade, eu te juro. Eu não tenho porque eu sou meio descrente com tudo, né? Principalmente parte de religião, né? Mas eu acho interessante essas coisas, cara. O povo assim e tal, essas demonstrações de fé. Eu acho legal, cara. Não tem como você pensar a cultura popular, por exemplo, sem religião. Sem religião, eu acho muito bacana essas coisas. Sabe, eu admiro. Agora tem uma coisa complicada, uma pedra no sapato, quando sai religião, por exemplo, um califado lá, quer também transformar o resto do mundo em islâmico também, aí vira aquela coisa, o eixo do mal e o eixo do bem, né? Uma vez eu tava vendo... Que são expansionistas também. Uma vez eu tava vendo... E aí a religião não é tão legal assim. Uns 20 anos atrás, eu lembro que tinha uma pesquisa, Fantástico tinha muitas dessas pesquisas, né? Fantástico era uma pesquisa... Aí tinha uma pesquisa como os caras mais importantes do mundo, né? De todos os tempos, né? Aí eu sei que... Aí falou, Maomé foi o primeiro, mais importante, mais do que Jesus. Por quê? Aí o cara falou, acho que eu tava no ensino médio, sei lá, acho que nem ensino médio, sei lá. Eu falei, cara, que esse Maomé, né, mano? Que esse cara, né? E aí os caras colocaram justamente por causa que ele criou a religião e, queira ou não, ele juntou todo aquele povo numa religião só, cara. Que eles tinham muita guerra e muita... Não que eles pararam, né? Eles não pararam. Eles são meio radicais, né? Sunitas, os chiitas. Mas Maomé foi considerado o mais importante porque conseguiu reunir todo aquele povo numa religião. Os árabes e tal, que é o islamismo, né? Eles têm as tretas deles lá, são revoltados com o mundo todo, mas ele tem uma religião, pelo menos, sabe? Sim. E aí os caras consideraram Maomé, cara, mais até do que Jesus Cristo. Falei, caramba, eu não conhecia, né, na época. Foi um estudo que fizeram? Foi um estudo que fizeram, e aí viram que o cara mais importante no mundo, né? Difícil pelo menos naquela época, ranquear isso aí, cara. nossa, difícil. Então, foi Maomé. Ranquear esse negócio. Aí eu falei, cara, quem é Maomé? Por que, né, esses loucos aí, terroristas, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Mas foi justamente pela união que ele conseguiu. Unir aqueles povos todos na religião islâmica. O fator era unir acho que era uma coisa tipo assim, eu falei, caramba, aí eu comecei a estudar um pouco de religião, né, pra tentar entender tudo isso. Eu queria ler o Alcorão. Eu tenho o Alcorão, tá no carro meu. Você tem o Alcorão? Eu tô lendo o caminho, cara. Eu tô lendo o Alcorão. Eu baixei o Alcorão, mas eu não queria ler ele baixado, acho que e até o Juliano. Eu vi. Eu tô com ele, eu tô lendo ainda. Quero o livro, acho que eu vou eu tô com o livro. Pra entender, né? Pra entender, eu acho interessante, meu. Então, tô lendo, é interessante. Da cultura árabe até o Lucas, eu gosto muito da culinária e da cultura. Eu quero tentar pegar uma Torá, né? Ali, mas é difícil. O judeu ele é muito... E aí o colega lá, o professor de sociologia, que ele falou que vai arrumar uma pra mim. É bom, você vai se... olha só, eu achei interessante. Eu não li nenhuma dessas, o Alcorão algum. Mas a Torá é o Antigo Testamento, né? Que a gente chama por Antigo Testamento. Mas é uma coisinha que não tem, né? É uma sutra. Qual? Não é religião, não. É, né? Kama Sutra é religião. A sutra do budista? Kama Sutra. Tá. Do indiano. É religião? Eu sei ler a sutra, a sutra do budismo. É sério? O quê? Eu sei ler toda a sutra do budismo. Seu pai foi, né? Na minha orelha, eu não sei o que significa, mas eu sei. Porque eles lêem assim. Vai ser um negócio, vai aparecer um gênio aí. Sério? Eu sei ler a todinha, cara. Eu sei a sutra do budismo do japonês todinha. Sério? E agora eu tô lendo o Corão. Então, e a filosofia? E é filosofia. Quando ela nasce no Ocidente, aí eu vou falar do Hegel, né? A filosofia, o Hegel é foda. A razão nasce no Ocidente, né? Ela estava dormindo em tudo quanto é lugar. De repente ela nasce como a coruja de Minerva. E aí, assim, a caminhada da filosofia, ela é uma caminhada que vai acabar, de um certo momento, vai acabar, não sei se negando a mitologia, mas superando ela, não vai? Não. Será que ela não supera? Não. Acho que nem a ciência supera. A religião? Não, nada. Não dizendo superar no sentido de escalonar, dizer a ciência vai ser melhor do que...
Mas acho que não tem, porque é uma confluência de... São várias narrativas que não necessariamente são excludentes. E para superar você tem que ter respostas. A ciência não chega na resposta. E aí, é isso que fez a religião. A ciência a religião foi feita por busca de resposta. Algumas respostas existenciais, digamos assim. Os povos primitivos, sei lá, tinha um eclipse lá, os caras não sabiam aquilo lá e inventou um Deus. Mas hoje a gente sabe que o eclipse não é um Deus. Hoje a gente sabe, mas a gente continua sem resposta para muita coisa. E a religião, de uma certa forma, ela tem uma resposta, sei lá, o nascimento do homem. Não, acho que... O lado católico fala que foi de um jeito, outra religião fala que foi de outro jeito, os sumérios falam que foi de outro jeito. Não, é muito pouco comum as pessoas procurarem religião para ter respostas mas a religião, ela foi criada para ter resposta de alguma coisa. Mas hoje em dia as pessoas não têm mais uma relação com a religião que seja dessa natureza. Assim, tipo, eu acho que tem. Então, por exemplo, não sei se tem, não. É que ela ficou maior do que simplesmente procurar uma resposta. Ela ficou menor. Você acha que ficou menor? Como eu estava falando, a religião ela não vai ser superada pela ciência, pela filosofia, mas ao mesmo tempo você pegar ao pé da letra que você veio do barro, ninguém pega mais, assim, só a pessoa eu entendo. Isso ela não pega mais. Mas ela científico razoável. Ela cresceu tanto que ela não precisa dar mais respostas. É isso que está dizendo, né? Não, a pessoa pode até encontrar nessa coisa, tipo de... Não, mas a pessoa não procura mais resposta para essas coisas, mas, né? Não é esse tipo de resposta que a pessoa procura. Hoje em dia a religião não pode essas respostas que mas ela não para. Você tem como pagar as contas, sabe? Acho que a religião é mais isso, assim, você tem um amparo espiritual. Porque, assim, amparo espiritual, isso é justamente sozinho, tá sozinho, não é mais sentindo sozinho demais na comunidade. É um amparo espiritual, concordo. Hoje o mundo é verdade. Eu tô aqui na minha rua, mas minha vizinha lá ficou sabendo que minha mãe teve AVC depois de não sei quantos meses. A gente vive enterrado dentro da nossa casa hoje. E essa sensação de solidão, quando tem a comunidade, a pessoa se realiza ali, né? Se reconecta com a comunidade através da religião. E aí eu acho que ela vai, nessa busca da comunidade, né, e dessas respostas, que eu acho que a religião não vai ser superada e as pessoas procuram ela. Mas... aí eu, nesse sentido, eu estava querendo fazer um embate mesmo, porque as minhas aulas de filosofia, elas tendem a sempre mostrar esse caminho que a reflexão fez, que o pensamento crítico fez, no sentido de tentar buscar a resposta na natureza e aí, de uma certa forma, deixar o mito no lugar do mito, sabe? E aí buscar na natureza a própria resposta, e aí a reflexão vai buscar na ciência da natureza, aí depois vieram os Sócrates e Aristóteles, e aí começou a trabalhar a questão da política. E aí a razão nunca mais parou, né, como o Hegel falou. Essa racionalidade nunca mais para. E ela vai se desenvolvendo, vai desembocar na ciência que a gente conhece hoje, né? Sim. E aí essa ciência que a gente conhece hoje, aí tá aí, ciência e religião. Carl Sagan falando do cosmos, e os religiosos falando do cosmos. Aí você escolhe qual lado, né? Que você fica, não sei se dá pra cruzar muito os dois. Você pegar o horóscopo e achar que o horóscopo tem a ver com a sua vida. E depois vai lá e pega um telescópio e vê o negócio. Aí são duas coisas postas assim. Acho que depende do uso que você vai fazer disso, né? Porque tem gente, eu acho que isso é um problema assim, mano. Que a gente devia até levar isso pro campo, assim, num problema de educação. Podia entrar nesse assunto também, que eu acho que é legal. Porque como a pessoa pega um mito e acha que aquilo ali aconteceu, que a serpente estava falando, que Moisés bateu o cajado e abriu o mar, não é? Tem gente que acredita. Ele só leva isso ao pé da letra, mano. Claro. Eu acho que tipo, essa pessoa não consegue entender que aquilo ali é uma história pra você tirar uma moral. É uma parábola que te ensina uma moral de uma certa forma, né? E a pessoa leva ao pé da letra. Tem gente que acredita. Realmente. Acho que acreditar tudo bem. O problema é a pessoa não conseguir fazer a reflexão que aquele texto ele tem uma finalidade. É educar o povo que tá. Tem gente que, não sei se é a Bíblia que fala lá, águas de baixo, não sei o que lá, e a pessoa pensa que nós estamos numa terra plana que tem um dome e o resto é tudo águas.
Porque tem Nossa, parece que... Eu não sou religioso, mas parece que assim, né? Que são águas de baixo, não sei se é a Bíblia que fala, né? Parece que voltou. Não, mas não eu não sei se é a Bíblia que fala um trecho assim de águas de baixo, e as pessoas falam isso, né? Que nós estamos num domo e tal, e não existe espaço, é tudo água, né? E aí por isso que a Bíblia fala que são águas de baixo, águas de cima. É um prato, assim. É um prato. E aí é um domo. Pô, mas E se você tem um monte de eles são exatamente nisso. E aí, antiguidade, né? E aí não existe planeta, só existe a gente, porque aquilo foi feito para nós. Então tem umas doideiras assim, então tem gente que acredita ainda hoje. Misericórdia. E aí se você entrar na internet, você vê. Aí o Eratóstenes lá no século Você III entendeu? enfiou uma vara na terra lá, pum, pegou o sol, triangulou o negócio e descobriu a curvatura da Terra. Errou por minutos. Por minutos, cara. Então, por minutos. olha só, Quer dizer, a ciência tentando colocar, porque assim, a mitologia ela é muito aleatória, às vezes ela vai muito de acordo com os sentimentos, sensações de quem está ali no domínio, carisma. É isso aí. O rei lá, o Basílios lá, o Basileu dizia que era sangue azul, que ele veio lá do Hércules, não sei o que. Ele vai lá e faz as orações e comprova que ele é o deus lá da Grécia Antiga. Só que aí isso vai caindo, né? Porque depois a filosofia, esse pensamento crítico veio para ir derrubando esse tipo de coisa. Pessoas que estavam no privilégio, você não tem sangue azul, não existe isso. Não existe isso aí. Isso é questão, porque a religião garantia poder, né? Você vê lá o religião garantia poder. O calvinismo, ele falava que tinha gente que era predestinada a ser, né? Tipo só o sangue azul, né? Que era o contrário de Lutero, né? Sim, e o Calvin ele achava que realmente tinha gente que tinha nascido predestinada a ser rei. Mas a divindade toda é pautada nisso, né? A divergência dos protestantes, né? Na época. O Papa, eu acho que ele coroava o rei, né? Ele se ajoelhava, o Papa pegava a espada, benzia ele e colocava a coroa. Pegava um terço ali ele estava abençoado ali, né? E pegava um terço da terra. Só isso. Então, as igrejas foram, né? E aí, todo o sistema de castas ali, de Idade Média, baseado em religião, né? Os igrejas só foram se tocar que o Papa estava pegando tudo quando o rei quis casar e o Papa falou, não, você não pode casar com você não pode casar com você já é casado, né? Você não pode divorciar. Ele falou, então vou criar a minha própria igreja, a igreja anglicana. Como é que é o quinto lá, como chama? Puta, esqueci, cara. Eduardo não é? Henrique VIII. Ele mesmo. Não vou casar, então vou criar minha própria igreja. Aí acabou. Eu posso casar e eu sou o Papa. E aí as terras voltou tudo para a Inglaterra. Que tinha mais de um terço das terras da Inglaterra, era tudo do Vaticano. Ele ousou quebrar o poder religioso. Quebrou. Outro que quebrou também foi o Napoleão, que inclusive se coroou como Papa também. Napoleão. Ele se coroou como imperador e Papa ao mesmo tempo, né? Caramba. É uma chacota, né? É uma chacota. E o cara devia ter 1,5 metro. Você com a mão aqui assim, né? Com a mão nas partes. Bonaparte, né? Você com a mão nas Napoleão Bonaparte, justamente. Napoleão Bonaparte. Você com a mão nas partes. Você com a mão nas partes. Mas você vê que tem uns negócios interessantes, né, gente? Muito. Esse é o confronto que a gente tem atual de pessoas que acreditaram em cloroquina. Acreditaram em outra coisa que não existe. Você quer ver a coisa mais louca? O cara morrer. Acreditaram no mito. E aí você não saber quem vai ser o herdeiro desse cara. Aí você tem primos e irmãos, sei lá. E aí você não sabe quem vai herdar o trono desse cara e você guerreia até hoje por causa disso. Que é os islâmicos lá, né? Tá. Sunitas e xiitas, que é justamente isso. Sério? Quando Maomé morreu, ele não falou quem ia ficar. Quem seria substituto, igual quando Jesus morreu, a igreja ficou com Pedro, né? Ele criou o Vaticano, né? Quando Maomé morreu, ele não falou quem ficava. Então uma galera achou que ia ficar com a parte da família, outra galera achou que ia ficar com outra, e são os sunitas e xiitas, que brigam até hoje. Até porque... Então é louco isso, né? Você sabe, Sim. a religião é mesmo. A religião é um tipo de ideologia. Você entendeu? Eles brigam até hoje justamente isso. É muito louco isso. Tem países que são
o povo é totalmente sunita e outro país é um povo totalmente xiita. E o povo que é do sunita, que está na parte xiita, eles são maltratados, tal, mortos. De ideologia religiosa, né? E é um negócio louco você pensar isso, né? Cara, o negócio já ficou muito tempo, cara. Mas tá aí, né? A religião. Edinho Podcast.